Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos com as videoaulas a partir da página 29 de Ciências. Peço que vocês abram um livro didático, peguem o penal e acompanhem a leitura da professora. Vamos lá? O ar e os seres vivos. Quando você nasceu, a primeira coisa que fez, antes mesmo de chorar, foi respirar, ou seja, encher seus pulmões de ar. Desde então, o ar entra e sai do seu corpo a todo momento, mesmo enquanto você dorme. O movimento de entrada do ar nos pulmões é chamado de inspiração, e o movimento de saída do ar dos pulmões é chamado de expiração. Observe nas imagens o que acontece quando você respira. Olha ali, terceiro ano. Na inspiração, o ar entra nos pulmões e o gás oxigênio do ar passa para o sangue. O sangue leva o gás oxigênio para todas as partes do corpo, ao mesmo tempo. O gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões e sai do corpo na expiração. O músculo diafragma, situado abaixo dos pulmões, ajuda no movimento de entrada e saída do ar. Estão vendo ali o músculo diafragma, os pulmões. Você sabia? O soluço é causado por um descompasso entre o movimento do músculo diafragma e a entrada e saída de ar do corpo. Isso acontece quando, em vez de contrair para a entrada do ar nos pulmões, esse músculo relaxa e, quando deve relaxar para o ar sair, o músculo contrai. Nesse momento, soluçamos. Assim como seres humanos, outros animais, plantas e a maior parte dos micro-organismos precisam absorver gás oxigênio para se manterem vivos. Os seres vivos que se desenvolvem em ambiente terrestre absorvem o gás da atmosfera. Já os peixes e outros seres vivos aquáticos absorvem o gás oxigênio que está dissolvido na água. Dissolvido quer dizer misturado, terceiro ano. Olha ali, ó. Gás oxigênio, gás carbônico, água entra pela boca e segue para as brânquias. A maior parte dos peixes não tem pulmões. Eles retiram gás oxigênio da água por meio de órgãos chamados brânquias. As plantas respiram o tempo todo. Na respiração, o gás oxigênio e o gás carbônico entram e saem do organismo das plantas através de orifícios microscópicos presentes principalmente nas folhas. Com esses seres vivos respirando o tempo todo, com o gás oxigênio da atmosfera, como o gás oxigênio da atmosfera não acaba? A resposta está nas algas, nas plantas e em algumas bactérias que liberam gás oxigênio na atmosfera durante sua fotossíntese. Nesse processo, esses organismos utilizam gás carbônico, água e luz solar, produzindo glicose, que é o seu alimento, e liberando assim o gás oxigênio no ambiente. Observem o esquema. Na fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico da atmosfera e libera o gás oxigênio. Esse processo acontece na presença da luz solar. Agora nós vamos para a seção Lápis na Mão, terceiro ano. Essas figuras mostram a composição de duas amostras de ar obtida da inspiração e da expiração de uma pessoa. Olha ali, ó. Amostra A e amostra B. Tudo que tiver pintado de vermelhinho é o gás nitrogênio, de amarelinho o gás oxigênio e de azul o gás carbônico. Terceiro ano. Pergunta: qual é a diferença na composição dessas duas amostras de ar? E aí? Uma tem uma quantidade maior que a outra de gases, né? Como é que vocês vão responder na letra A? A amostra A tem mais oxigênio e menos gás carbônico que a amostra B, certo? Então, escrevam lá na letra A. A amostra A tem mais oxigênio e menos gás carbônico que a amostra B, certo? Muito bem. Questão B.
Qual das duas amostras corresponde ao ar que entra em nosso corpo na inspiração? E aí, amostra A ou amostra B? Amostra A, muito bem. E por que terceiro ano? Apresenta composição do ar atmosférico, né? Isto é, do ar inspirado. Então, escrevam lá na letra B. A amostra A, vírgula, pois apresenta a mesma composição do ar atmosférico, isto é, do ar inspirado. Atividade 2 você tem que registrar no caderno, ok? Explique o que é atmosfera e por que ela é tão importante para a manutenção da vida na Terra. Essa é fácil, né? Terceiro ano. Então, lá no caderno vocês vão escrever que a atmosfera é a camada do ar ao redor da Terra. Nela ocorrem fenômenos de clima e estão presentes o gás oxigênio, utilizado na respiração dos seres vivos, e o gás carbônico, usado na fotossíntese por plantas e algas. Além disso, a atmosfera absorve parte do calor do Sol e filtra alguns tipos de raios solares, certo? Eu vou repetir a número 2, ok? Que vocês têm que registrar lá no caderno, colocando o conteúdo, o nome da matéria, ciências, página 31, atividade número 2. E aí vão responder. Vamos escrever lá no caderno. A atmosfera é a camada de ar ao redor da Terra. Nela ocorrem fenômenos do clima e estão presentes o gás oxigênio, utilizado na respiração dos seres vivos, e o gás carbônico, que é usado na fotossíntese por plantas e algas. Além disso, a atmosfera absorve parte do calor do Sol e filtra alguns tipos de raios solares. Certo? Conseguiram acompanhar? Muito bem, vamos para 3. A fotografia mostra um mergulhador carregando um cilindro de ar comprimido, com uma mangueira, a qual leva esse gás até a máscara que ele tem no rosto. Sem esses equipamentos, ele não poderia permanecer muito tempo embaixo d'água. Agora, explique qual é a importância do uso desses equipamentos e a razão de os peixes não precisarem dele. E aí, terceiro ano? Seres humanos não conseguem absorver o gás oxigênio que é dissolvido na água, né? Diferente dos peixes. Então, lá na número 3, vocês vão escrever: os seres humanos não conseguem absorver o gás oxigênio dissolvido na água. Ponto final. Na mesma linha. Por isso, vírgula, os mergulhadores precisam carregar os cilindros de ar comprimido para que consigam respirar embaixo da água. Ponto final. Ainda na mesma linha, os peixes respiram o gás oxigênio que está dissolvido na água. Certo? A prova vai repetir a resposta da número 3 de forma correta. Vamos lá. Os seres humanos não conseguem absorver o gás oxigênio dissolvido na água. Ponto final. Por isso, vírgula, os mergulhadores precisam carregar os cilindros de ar comprimido para que consigam respirar embaixo da água. Ponto final. Os peixes respiram o gás oxigênio que está dissolvido na água. Ponto final. Continuando. Página 32, número 4 agora. Observe as imagens e assinale a alternativa correta, identificando se a criança está inspirando ou expirando o ar. Assoprar as velhinhas do bolo de aniversário, terceiro ano. Expirando, muito bem, então faça um xizinho lá. Sentir o perfume de uma flor. Inspirando, muito bem, inspiração, então faça um xizinho lá, inspiração. 5. As plantas respiram dia e noite. Durante o dia, com a presença da luz solar, elas também realizam a fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Complete os quadros com as palavras gás oxigênio e gás carbônico
indicando quais desses gases são absorvidos ou eliminados na fotossíntese e na respiração. Então, vamos ali na fotossíntese primeiro, terceiro ano. Eliminado é o gás oxigênio, muito bem. Então, na primeira setinha da fotossíntese, vocês vão escrever gás oxigênio. E lá embaixo, o que é absorvido é o gás carbônico, muito bem. Então, escrevam lá, gás carbônico. Agora, na respiração, terceiro ano. A primeira setinha ali. Gás o quê? Gás carbônico, muito bem. E o que é absorvido? Gás oxigênio, muito bem. Trocado, né, terceiro ano. Então, do lado de cá na fotossíntese, ficou primeiro o gás oxigênio e depois o gás carbônico. E aqui na respiração é o contrário. Primeiro é o gás carbônico e depois o gás oxigênio. Certo? Muito bem, terceiro ano. Continuando. A poluição do ar pode causar doenças respiratórias. Você sabe se o ar que você respira tem poluentes? Destaque os coletores de poluentes do ar disponíveis no material de apoio e siga as orientações do professor para descobrir. Terceiro ano, número 6, nós faremos em aula ao vivo, ok? Então, realizem as atividades até a número 5 e a número 6 nós faremos na próxima aula ao vivo de ciências. Se tiverem alguma dúvida até aqui, é só chamar a professora, ok? Bons estudos, crianças!